Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Eu considero heróis da Marinha Mercante todos aqueles tripulantes dos navios brasileiros que embarcavam nos navios brasileiros para viagens durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, pelo seu destemor, os submarinos estavam à espreita e eles não tinham nenhuma certeza que iriam voltar para casa. Eram verdadeiros heróis, todos eles. Mas houve algum deles que ainda praticaram atos de heroísmo por ocasião dos torpedeamentos. E é deles que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Ok? Antes, eu os convido a se inscrever no canal clicando naquele botãozinho que está ali do lado. E depois apertem lá o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E não se esqueçam daquele like. Ok? Vamos então ver o vídeo. Reiterando o que dissemos na abertura, considero heróis todos aqueles tripulantes dos navios mercantes brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Mas nesse vídeo vamos apresentar somente os relatos conhecidos de tripulantes que praticaram atos de heroísmo, podendo haver muitos outros dos quais não se tem registro. Um desses heróis é esse que aí está, o oficial superior de máquina Jorge Alves Pinto, herói de guerra e foi meu professor na Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, por quem eu tenho o maior respeito e apreço. O comandante Lira foi o primeiro navio brasileiro a ser atacado na costa do Brasil e, diferentemente dos demais, não foi afundado. Foi também outro dos navios armados, possuía um canhão de 75 mm e duas metralhadoras de 7 mm. O ataque ocorreu no dia 18 de maio de 1942, quando navegava na costa brasileira, no Nordeste, rumo a New Orleans, quando foi atacado pelo submarino italiano Barbarigo, sob o comando do capitão de corveta Enzo Grossi, que era paulista, filho de imigrantes, nascido em São Paulo em 1908. Sempre acontecia, após lançados os torpedos, que o alvo seguinte fosse a estação radiotelegráfica do navio para evitar a transmissão do pedido de socorro. Com o navio em chamas, o primeiro oficial radiotelegrafista José Henrique da Silva, ao perceber que ainda poderia fazer alguma coisa para salvar seu navio e seus companheiros, procedeu da seguinte forma, conforme relato contido no inquérito da Marinha. Abre aspas. Embora não estando de serviço, mas para permitir que o seu colega inválido de um braço se salvasse, não tomou a baleeira quando esta ainda estava no convés, permitindo dessa forma o salvamento do seu companheiro. Em seguida, correu à estação e conseguiu transmitir o pedido de socorro. Este ato de abnegação tornou-se mais notável quando é sabido que as estações radiotelegráficas eram pontos visados pelos canhões e metralhadores dos submarinos e, de antemão, estava o radiotelegrafista decidido a levar a cabo esse ato, o que põe em relevo sua fortaleza de ânimo. Fecha aspas. O relator do processo do Tribunal Marítimo assim se expressou, abre aspas, faço minhas as palavras do encarregado do inquérito, pois estou convencido que a bravura do radiotelegrafista José Henrique da Silva se deve ao salvamento do comandante Lira e possivelmente a vida de muitos dos seus tripulantes. A mensagem de socorro emitida pelo telegrafista José Henrique surtiu efeito e o comandante Lira foi salvo. E mais uma ocorrência envolvendo um radiotelegrafista ocorreu no ataque ao Afonso Pena, do Lloyd brasileiro. Foi um caso idêntico ao que ocorreu no comandante Lira, só que desta vez o segundo radiotelegrafista Pedro Mota Cabral perdeu a vida.
O Afonso Pena fazia parte de um grande comboio de 18 navios, cuja escolta estava a cargo de belonaves brasileiras, o cruzador Bahia, a corveta Cabedelo e o caça-submarino Gurupi. Sem a devida autorização do comandante da escolta, o Afonso Pena abandonou o comboio na madrugada do dia 1º de março de 1943 e empreendeu navegação solitária em direção ao porto do Rio de Janeiro. Por volta das 19 horas do dia seguinte, quando navegava na costa baiana, foi atacado pelo mesmo submarino italiano, Barbarigo, agora sob comando do capitão de corveta Roberto Rigoli. O submarino disparou um torpedo que atingiu o mercante a bombordo na altura do porão 2. Após o disparo, como geralmente ocorria, o agressor emergiu e metralhou a estação radiotelegráfica do navio, matando o radiotelegrafista Mota Cabral, que heroicamente e ciente do perigo que corria, permaneceu na estação transmitindo o sinal de socorro. O ato de heroísmo do capitão de longo curso Eurico Gomes de Souza, comandante do navio escola Alegrete, está mais ligado ao seu desprendimento e extrema dedicação ao cumprimento do dever. O Alegrete, do Lloyd brasileiro, foi utilizado em linhas internacionais e de cabotagem, e também o foi como navio escola da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, quando esta ainda funcionava nas dependências do Lloyd brasileiro. No dia 1º de junho de 1942, o Alegrete seguia de Belém para Nova York e já próximo à ilha de Santa Lúcia, por volta das 17 horas e 45 minutos, o navio recebeu o primeiro impacto no costado de bombordo de um torpedo disparado pelo submarino alemão U-156, comandado pelo capitão de corveta Werner Hartstein. O comandante Eurico ordena o abandono e os 64 tripulantes já se encontravam a salvo nas baleeiras, quando o submarino alemão dispara mais 2 torpedos e vários tiros de canhão que acabaram de liquidar o Alegrete e o colocaram a pique. Uma declaração do capitão de longo curso Eurico, após mais um triste episódio na história marítima brasileira, evidenciou mais uma vez a bravura, o espírito de luta e o desprendimento dos marujos brasileiros diante da situação adversa e dos perigos a que estavam expostos naquela época. Assim disse o comandante Eurico, abre aspas, eu, como todos os tripulantes do Alegrete, aqui nos encontramos prontos para embarcar a qualquer momento. A obediência ao dever e a causa que defendem as nações aliadas, que é a própria causa do Brasil, vale muito mais do que a própria vida. É mais digno a um marujo morrer com honra, a viver escravizado sob o desígnio sanguinário de uma nova ordem que manda atacar navios desarmados e mata populações indefesas. Fecha aspas. Cumprindo o que dissera, o comandante Eurico foi comandar um outro navio, o Brasiloide, que também foi torpedeado cerca de 8 meses depois do Alegrete, no dia 18 de fevereiro de 1943, na costa da Bahia, pelo submarino alemão U-518. Felizmente, todos os tripulantes se salvaram. No torpedeamento do Alegrete, surgiu um outro herói no mesmo navio do comandante Eurico. Trata-se do terceiro oficial de máquinas, Gisélio Alves Bittencourt. Aos mais novos explico que essa categoria do Gisélio era na nomenclatura antiga, que hoje corresponde ao 2OM. Gisélio praticou um ato de extrema bravura e durante o ataque ao seu navio. Ao ser torpedeado, a praça de máquinas do Alegrete começou a ser invadida pela água, o que fez com que toda a guarnição de máquinas abandonasse o local sem que a máquina propulsora fosse parada. O navio em movimento dificultava as manobras de abandono e o propulsor ainda girando constituía um grande perigo para as baleeiras que estavam sendo arriadas.
Uma delas chegou a ser atingida e destruída. Numa demonstração de extrema coragem e bravura, o jovem oficial, que na época tinha apenas 22 anos de idade e recém-saído da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, a despeito do perigo que corria, retornou à praça de máquinas alagada, mergulhou até alcançar a válvula de bloqueio de vapor para a propulsora e conseguiu fechá-la, parando a máquina. O Aníbal Benévolo, do Lloyd brasileiro, foi uma das vítimas do submarino alemão U-507, o maior algoz dos nossos navios mercantes, que provocou um massacre na costa brasileira, o que contribuiu decisivamente para a declaração de guerra aos países do eixo. O trágico saldo do ataque ao Aníbal Benévolo, no dia 16 de agosto de 1942, foram 67 tripulantes e todos os 83 passageiros mortos. O comandante Mascarenhas foi um dos 4 tripulantes sobreviventes. Ele foi lançado ao mar e tragado para o fundo pela sucção provocada pelo afundamento do navio, conseguiu subir à tona e nadou desesperadamente até encontrar uma das baleeiras do navio que flutuava vazia. Conseguiu nela subir e se acomodou até o dia clarear. Encontrou mais 2 tripulantes e os recolheu e conseguiram chegar à praia. O outro tripulante também conseguiu chegar à praia agarrado a destroços. Repetindo o exemplo do comandante Eurico do Alegrete e demonstrando extrema coragem a despeito do perigo de morte que enfrentou no ataque ao Aníbal Benévolo, o comandante Mascarenhas voltou a comandar outro navio do Lloyd na zona sujeita a ataques. No dia 8 de março de 1942, o Cairu, do Lloyd brasileiro, navegava na costa leste dos Estados Unidos com destino a Nova York. A noite era fria e escura, o que propiciava a condição ideal para um ataque. Por volta das 19 horas, quando navegava a cerca de 130 milhas de Nova York, o navio recebeu o primeiro impacto de um torpedo lançado pelo submarino alemão U-94, comandado pelo capitão de corveta Otto Itz. O comandante José Moreira Pequeno ordenou o abandono do navio. Em seguida, o submarino dispara o segundo torpedo, que atinge o costado em cheio e divide o Cairu em 2. Concluída a covarde agressão, o submarino alemão se foi e os escaleres, com os náufragos do Cairu, ficaram ao sabor das ondas durante o resto da noite, castigados ainda pela chuva e pelo frio. O capitão de longo curso José Moreira Pequeno, um dos mais experientes e dedicados comandantes do Lloyd brasileiro, representou um capítulo à parte na história do Cairu. Figura muito conhecida e das mais estimadas no meio marítimo, o CLC Pequeno estava no Lloyd brasileiro desde a Primeira Guerra Mundial. Naquela fatídica viagem do Cairu, ele deveria ter sido substituído no comando do navio na escala em Belém, para tratamento de saúde, por encontrar-se enfermo. Entretanto, demonstrando extraordinário desprendimento, ele recusou-se a ser substituído e preferiu seguir viagem com o navio. O comandante, que já antevia a possibilidade do Cairu ter o mesmo destino do Buarque e do Olinda, não queria ser considerado um covarde e achou injusto passar o comando do navio a um colega em circunstâncias tão perigosas. Mesmo estando enfermo, ele seguiu viagem com o Cairu. Na noite do torpedeamento, o bravo comandante ainda encontrou forças para, em meio ao frio e intensa ventania, orientar a operação de abandono do navio, verificar se todos os tripulantes haviam embarcado, examinar as palamentas e dar rumo aos oficiais que comandavam os escaleres. Só depois, ele também embarcou em um escaler que foi o último a tocar a água. Afastando-se do navio, o velho comandante vê com tristeza o Cairu ir ao fundo, atingido de morte pelo submarino alemão.
Profundamente entristecido pelo que acabaram de presenciar, Pequeno ainda se portou com extrema dignidade ao ser interrogado pelo comandante do submarino. Fora uma extrema provação para quem estava debilitado por problemas de saúde. Quando o submarino alemão se afastou, o comandante Pequeno se enrolou em um cobertor e ficou encolhido num canto do escaler para se proteger do vento e do frio. Ao amanhecer do dia seguinte, os ocupantes do escaler verificaram que seu comandante já não estava mais entre eles. Desaparecera silenciosamente. O velho comandante, heroicamente, escolhera o oceano como túmulo, certamente para não causar embaraços aos demais sobreviventes. Comandante José Moreira Pequeno é hoje o nome de uma rua no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Mas muitos dos seus moradores não devem saber que o capitão de longo curso José Moreira Pequeno foi um herói da Marinha Mercante do Brasil. No dia 31 de julho de 1943, o Bagé, um dos maiores navios do Lloyd brasileiro, navegava em comboio no litoral nordestino. Entre os seus tripulantes estava o praticante aluno de máquinas Jorge Alves Pinto, um jovem de 21 anos de idade, recém-saído da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro. Neste dia, o Bagé recebeu ordens do cruzador Bahia para abandonar o comboio em virtude de estar expelindo muita fumaça, o que poderia atrair a atenção de submarinos inimigos. A produção excessiva de fumaça e a incapacidade do navio de navegar a mais de 8 nós contrariavam as regras rígidas a serem cumpridas por navios mercantes navegando em formação de comboio. Cumprindo as ordens, o Bagé saiu do comboio e passou a navegar o mais próximo possível da costa. Condição essa que aumentava a exposição aos ataques dos submarinos inimigos. E foi justamente o que ocorreu. Por volta das 21 horas, o navio foi sacudido pelo impacto de um torpedo disparado pelo submarino alemão U-185, que o atingiu a meia nau, no costado de bombordo. Após o lançamento do torpedo, o submarino atirou também uma granada incendiária que atingiu o passadiço. A avaria provocada pelo torpedo fez o Bagé adernar naufragando pouco tempo depois. O afundamento imediato do navio, logo após ter sido atingido, não permitiu que se processasse de forma regular a operação de abandono. No meio da gritaria geral, Jorge ajudou a arriar uma das baleeiras antes do navio afundar e nela embarcou. Mas ao ver 5 aspirantes do exército, que eram passageiros do navio, se debaterem na água por não saberem nadar, saltou do mar e conseguiu colocá-los a salvo dentro de sua baleeira, mesmo correndo o risco de ser atacado por tubarões, que já havia tragado um dos seus colegas de bordo. Conseguiu sobreviver remando junto com seus companheiros de embarcação cerca de 60 milhas, até chegar ao litoral de Sergipe. Anos mais tarde, já como oficial superior de máquinas, Jorge foi professor por vários anos na Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro. Fui seu aluno em Física Aplicada e Desenho Técnico no primeiro ano do curso de máquinas. Sempre participou dos eventos cívico-militares, principalmente os ligados à participação da Marinha Mercante na Segunda Guerra Mundial. Nessas ocasiões, ostentava com orgulho as suas condecorações. Participava também com entusiasmo de todos os movimentos em prol do aperfeiçoamento do ensino profissional marítimo no país. Na foto, aí está ele com a bandeira nacional no braço, na cerimônia de inauguração das novas instalações da Escola de Marinha Mercante na Avenida Brasil. O presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, aparece no canto esquerdo da foto. Também a remodelação da escola e sua transformação em um moderno centro de instrução teve o irrestrito apoio do professor Jorge. O professor Jorge teve conosco seus alunos uma forte ligação iniciada na escola e que perdurou por muitos anos e era uma presença certa nos nossos almoços mensais em um restaurante no Rio de Janeiro, aqui na Lapa. Na foto, aí apareço com ele em um desses almoços.
Outro emocionante encontro que tive com o professor Jorge foi em 2012, no Salão do Sindimar, por ocasião do lançamento do meu livro Torpedo, Terror no Atlântico, que narra toda a história dos navios torpedeados na Segunda Guerra Mundial. Foi para mim uma grande emoção e me senti por eles prestigiado quando o vi chegar em uma cadeira de rodas. Ele já passava dos 90 anos de idade. E foi o último encontro que tive com meu velho professor e um grande herói em um dos episódios daquele fatídico período da nossa marinha mercante. Pouco tempo depois, em 29 de julho de 2013, Jorge Alves Pinto partiu para a eternidade. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem nele para se inscreverem, vai aparecer um sininho. Vocês cliquem também no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, ok? Eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já produzidos aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. E continuem prestigiando ao canal, assistindo aos seus vídeos através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.